Muito bem, seja bem-vindo à nossa aula de noções de contabilidade aqui no curso preparatório para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Aqui no Vencendo Concursos, eu, professor Renato Chaves. Então, a gente vai falar um pouco aqui de contabilidade pública, né? Qualquer dúvida que você tenha, manda um e-mail para mim, contato@contas.cnt.br, que eu posso esclarecer para você esta dúvida, né? A gente vai trabalhar ainda auditoria e também controle externo. Então vamos aqui nesta nossa primeira parte, né, da nossa aula, noções de contabilidade. A gente vai falar então dos conceitos da contabilidade, campo de aplicação, regimes contábeis, os princípios de contabilidade. Isso aqui já foi revogado, mas a gente vai falar na próxima aula. E também, quando a gente for falar aqui da norma brasileira de contabilidade, NBCTSP, estrutura conceitual, essa norma que data de 23 de setembro de 2016, que tem uma carga teórica, né, sobre a contabilidade pública no Brasil. Então, vamos lá, tá? Vamos seguindo aqui o nosso raciocínio. Você tem esse material que você pode baixar, acompanhar a aula e também fazer os estudos devidos, né, de contabilidade. Então, vamos nessa, pessoal. Olha só, antes de iniciar aqui, nós temos o seguinte, que a contabilidade no Brasil, seja contabilidade geral ou contabilidade pública, a contabilidade ela está convergindo aos padrões internacionais, ou ela é convergente já, né, aos padrões internacionais, tanto a contabilidade geral quanto a contabilidade pública. A contabilidade geral nós temos a Lei 6.404 de 76, que é a norma, né, que orienta a elaboração da escrituração, das demonstrações contábeis, ou seja, do registro dos fatos contábeis, Lei 6.404 de 1976. A contabilidade pública, nós temos, além da Constituição Federal, as normas de finanças públicas, nós vamos ter a Lei 4.320 de 64, a Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e as normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público, né? A gente viu ali anteriormente que a gente vai abordar a estrutura conceitual da contabilidade pública. Pessoal, mas tudo isso ele está, de certa forma, colocado no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é produzido pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, é um órgão que fica ligado ao Ministério da Economia, e que esse Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ou simplesmente MCASP, é o que nos direciona, né, sobre as abordagens da contabilidade pública no Brasil. Então vamos lá, qual o conceito de contabilidade pública? Então a contabilidade aplicada ao setor público, CASP, tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público em apoio ao processo de tomada de decisão, a adequada prestação de contas, a transparência da gestão fiscal e a instrumentalização do controle social. E aí lembrando aqui um ponto importantíssimo, o objeto da contabilidade pública é o patrimônio público. O objeto da contabilidade é o patrimônio. No caso da contabilidade pública, o objeto, ou seja, aquilo em que a contabilidade pública se debruça, né, que ela busca controlar, é o patrimônio público. Vamos lá, as normas aplicáveis à contabilidade pública. Então, eu já falei rapidamente lá no início, nós temos a Lei 4.320 de 64, essa norma trata do controle das finanças públicas, administração financeira e contábil, falando de orçamento público no Brasil. A Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, responsabilidade na gestão fiscal, limite da dívida, né? Essa legislação vai tratar de limite da dívida, limite de despesas com pessoal, restos a pagar e também a elaboração de relatórios, como o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, além de trabalhar a consolidação das contas nacionais. Bom, a portaria do Ministério da Fazenda, antigo Ministério da Fazenda, número 184 de 2008,
trata de procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. E também foi esta norma, esta portaria, que fez com que a contabilidade aplicada ao setor público no Brasil convergisse às normas internacionais. Nós temos ainda o Decreto 6.976 de 2009, que dispõe sobre o Sistema de Contabilidade Federal, que tem como objetivo promover a padronização e a consolidação das contas nacionais, né? Então, também trabalha aqui esse decreto a convergência aos padrões internacionais de contabilidade e acompanhamento contínuo das normas contábeis do setor público. Já as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, né, as NBCT-SP, são editadas, produzidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, tá? Essas normas, elas já vêm convergidas às normas internacionais, né, de contabilidade aplicada ao setor público. Nós temos ainda duas normas recentes, a NBCTG, aliás, que estão em vigor, a NBCTG 16.7 e a NBCT 16.11. São duas normas, né, que não têm parâmetro convergidos aos padrões internacionais, que são normas que tratam de custos, né, 16.11, e da consolidação de demonstrações contábeis, a 16.7. E como eu havia falado, nós temos o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é produzido, né, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Aqui eles tratam, né, o MCASP trata de procedimentos contábeis, orçamentários, patrimoniais e específicos. Também trabalha o Plano de Contas aplicado ao setor público, PCASP, que a gente vai falar mais ao final desta aula, e também as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Então, essas aqui são as normas. Essas normas visam o seguinte: há três aspectos na contabilidade nacional: aspecto orçamentário, o aspecto patrimonial e o aspecto fiscal. O aspecto orçamentário compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, aprovação e execução do orçamento, né? E também os registros de natureza orçamentária, eles são a base para a elaboração do relatório resumido da execução orçamentária, do balanço orçamentário e do balanço financeiro, tá? Os registros de natureza orçamentária, é importante que você saiba isso, então destaque isso, tá? São a base para a elaboração do relatório resumido de execução orçamentária, balanço orçamentário e balanço financeiro. Aspecto patrimonial compreende o registro e a evidenciação da composição patrimonial do ente público. Então nós vamos ter aqui reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e suas variações patrimoniais. Então esse é o aspecto patrimonial, registro e evidenciação da composição patrimonial do ente público. Já o aspecto fiscal, nós vamos ter que compreende a apuração e evidenciação por meio da contabilidade dos indicadores estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, como aquele indicador de endividamento, da quantidade de despesa com o pessoal, né? Vai lá tudo em comparação com a receita corrente líquida, tá? Então esses indicadores, né, a gente coloca aqui abaixo: despesa com o pessoal, as operações de crédito, né, que são valores que o governo toma emprestado, dívida consolidada, disponibilidade de caixa e vários outros indicadores que a Lei de Responsabilidade Fiscal confere para o aspecto fiscal da contabilidade pública. Tudo bem? Então vamos aqui na sequência. Isso aqui é importante, em campo de aplicação, tá? Campo de aplicação. Então, as normas estabelecidas no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, lembrando que o Manual de Contabilidade, o MCASP, ele é uma norma também, e aplicam-se essas normas, tá, que estão lá no MCASP, aplicam-se obrigatoriamente à União, né, a República Federativa no Brasil, no caso a União, aos estados, Distrito Federal, aos municípios, aos fundos, né, Fundo de Educação, o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Estadual de Saúde, Fundeb, Fundo de Assistência Social, Fundo de Assistência à Criança. Todos esses fundos,
eles devem respeitar obrigatoriamente as normas que estão dispostas no MCASP. Também devem respeito a essas normas os consórcios públicos, né? Os consórcios públicos é quando dois entes, dois estados, ou os estados do Nordeste, por exemplo, né? Os estados do Sudeste se unem para formar um consórcio público, ou dois municípios, enfim, para que a execução das políticas públicas seja, de certa forma, mais articulada. As estatais, empresas estatais dependentes, ou seja, aquilo que o governo, né, tem maioria do capital, elas também devem aplicar obrigatoriamente as normas estabelecidas no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Os tribunais de contas, defensorias públicas, Ministério Público também, na sua contabilidade, respeitam as normas do manual obrigatoriamente, né, as normas do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. As autarquias e fundações, né, autarquias e fundações públicas, né, elas também obrigatoriamente respeitam as normas de contabilidade pública. Já as normas estabelecidas no MCASP aplicam-se facultativamente ou por determinação dos respectivos órgãos reguladores, fiscalizadores e congêneres, aos conselhos profissionais, por exemplo, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Medicina Veterinária e por aí vai. Então, facultativamente aos conselhos profissionais. As empresas estatais independentes, ou seja, aquelas empresas em que o governo ele tem certo capital aplicado nessa empresa, mas elas são independentes, né? Elas não são, dependem dos recursos federais. E também as não compreendidas, né, facultativamente, as não compreendidas no conceito de entidades do setor público, tá? Por exemplo, né, os conselhos do Sistema S, né, o SESI, SENAI, SEBRAE, né, elas facultativamente obedecem ao campo, né, de contabilidade pública. Bom, e aí a gente adentra aqui nos regimes contábeis, né, também exigido aqui no nosso assunto de contabilidade pública. Então, o que é que nós temos a falar sobre regimes contábeis? Bom, a Lei 4.320, de 64, é um marco importantíssimo no país quanto à construção de uma administração financeira e orçamentária, proporcionando equilíbrio das finanças públicas nacionais. Essa norma, ela estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, a norma ela vai dizer o seguinte, pessoal, pertencem ao exercício financeiro. O que é o exercício financeiro? É o ano civil, tá? O exercício financeiro, por exemplo, 2020, é o exercício financeiro, que é o mesmo ano civil, começa em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Então, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas. Então, isso aqui nós temos o que? O regime de caixa para a receita. E as despesas nele empenhadas, regime de competência. Isso aqui está lá previsto na Lei 4.320/64, artigo 35, incisos 1 e 2. Então, o regime contábil, né, de contabilidade pública, nós vamos ter aqui o regime de caixa, tá? Então, gravem isso. Regime contábil de caixa para as receitas orçamentárias e regime de competência para as despesas orçamentárias. Por quê? Porque vai, conforme a gente viu aqui anteriormente, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas, né? A despesa, ela passa por 3 estágios: empenho, liquidação e pagamento. Então, no momento em que a despesa ela é empenhada, é considerado por competência. O que é competência em contabilidade? É o fato gerador do fenômeno contábil. Então, por exemplo, se a administração pública ela reconhece uma dívida, vai pagar um fornecedor no mês de maio, né, no mês de abril ou no mês de maio, então, no momento em que se empenha essa despesa, que é o primeiro estágio da despesa, já tem, então, ali
o reconhecimento da despesa pública, né? Então, isso é pelo princípio da competência, já reconhecido uma despesa orçamentária. Ao passo que somente a entidade pública vai reconhecer uma receita quando há essa arrecadação dos valores de receita orçamentária. Por isso que é regime de caixa, ou seja, somente na entrada. Tá? Então, nós temos que diferenciar aí o regime contábil pelo regime de caixa e regime de competência. Bom, na sequência do assunto, nós temos que falar do plano de contas aplicado ao setor público, porque depois nós vamos falar alguns conceitos, né, quando a gente falar sobre a estrutura conceitual da contabilidade, porque aqui no PCASP nós vamos ter grupos de contas e aí a gente vai fazer essa definição desses grupos de contas. Então, a contabilidade, esquematicamente, ela é dessa forma apresentada aqui no plano de contas aplicado ao setor público. Então, quando a gente observar a contabilidade do município de São Paulo, do estado de São Paulo, ou mesmo da União, a gente sempre vai olhar esta contabilidade num plano de contas, que aqui está bem resumido, mas que nós vamos ter aqui os grupos, né? Nós temos, olha só, 8 grupos, né? Nós temos aqui o ativo, dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Nós vamos ter o passivo e patrimônio líquido, né? Então, subdividido aqui, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Nós vamos ter aqui a conta de variação patrimonial diminutiva, que, como o próprio nome está dizendo, é algo, né, que diminui o patrimônio, com o quê? Nós vamos ter despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistenciais, uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, variação patrimonial diminutiva financeiras, transferências e delegações concedidas e desvalorização e perda de ativos, né, e incorporação de passivos. Quando você incorpora, a entidade incorpora passivo, ela tem uma despesa. Quando ela desvaloriza e tem perda de ativos, também é uma despesa. No lado aqui da variação patrimonial aumentativa, que a gente pode considerar como uma receita patrimonial e aqui uma despesa patrimonial. Então, na receita do lado 4, aqui na variação patrimonial aumentativa, VPA, nós vamos ter impostos, taxas e contribuições de melhoria, contribuições, exploração e venda de bens, serviços e direitos, variação patrimonial aumentativa financeiras, transferências e delegações recebidas, valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos. Certo? Nós vamos ter aqui do lado do... então, esses são o grupo 3 e 4. Agora vamos para o grupo 5, que são controles da aprovação do planejamento e do orçamento, e aqui o grupo 6, controles da execução do planejamento e orçamento. Então, do lado 5, nós vamos ter o planejamento aprovado, o orçamento aprovado, inscrição de régios a pagar. No controle da execução do planejamento e do orçamento, que é onde vai ser executado o orçamento público, nós temos a execução do planejamento, execução do orçamento, execução de restos a pagar. Nós vamos ter o grupo de controles devedores, com atos potenciais, administração financeira, dívida ativa. Nós vamos ter controles credores, ok? Com execução dos atos potenciais, execução da administração financeira e execução da dívida ativa. Bom, quando a gente faz a escrituração contábil, a gente vai utilizar um plano de contas, né, nesse modelo aqui. Então, cada um desses elementos aqui são grupos, subgrupos, e nós vamos ter as contas contábeis, onde nós vamos fazer a escrituração contábil dessa contabilidade pública, né, dos eventos que ocorreram na administração pública. Então, é dessa forma que o plano de contas ele é trabalhado. A gente vai ver lá na estrutura conceitual a definição do que é ativo, do que é passivo, do que é patrimônio líquido, para que fique bem consolidado esse conhecimento. Portanto, que eu estou trazendo aqui o plano de contas, né? No concurso não é cobrada a escrituração contábil, pelo menos lá nas normas, né, que a gente viu aqui do edital, não está falando de escrituração, senão nós teríamos que escriturar. E aí, na escrituração, os campos, né, os grupos que
que se falam é o grupo 1 e 2 ativo, tá? Depois, variação 3 e 4, que é a variação patrimonial diminutiva e aumentativa, somente escrituração entre esses dois campos, entre os campos 5 e 6 e entre os campos 7 e 8. Bom, então, esse apresentando o plano de contas, né, como eu já falei, a gente vai ver na aula, nas aulas seguintes, a gente vai ter, creio que mais 2 aulas aqui para a gente fechar o assunto de contabilidade pública, falar um pouco dos princípios aplicados ao setor público, né, se bem que esses princípios já foram revogados, né, a norma já revogou essa questão dos princípios. Vou falar um pouco das demonstrações contábeis, quais são as demonstrações que a contabilidade gera, e aí a gente adentra na estrutura conceitual, né, que é a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui nesta aula e em seguida a gente vai elaborar mais uma aula, né, falando dos assuntos que eu mencionei, e qualquer dúvida que você tenha, entre em contato comigo. O meu e-mail é contato@contas.cnt.br ou, se preferir, renatochaves@contas.cnt.br. Então, eu aguardo você. Vamos na sequência aqui na preparação para o concurso, né, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Até a próxima aula.